E é isso aí, pessoal. Estamos começando às 19h30, no pico do relógio aqui, certinho. A primeira aula desse novo microcurso aqui, de conhecimento PNL. Eu e Carlos Custódio, que me dá a honra aqui de me ensinar e eu aprender muito com ele aqui sobre conhecimento PNL. E dessa vez, um pouco mais avançado, PNL um pouco mais avançado, é o Slate of Mouse, modelo Milton e a boa formulação de objetivos e a boa formulação de direção. Hoje nós começamos, então, abrindo aqui o vídeo para você poder ver todo mundo, né? Aqui o Carlos e eu, né? E começando, então, hoje com o Slate of Mouse. E é isso. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Como é que você tá? Boa noite. Né? Tô ótimo, tô tranquilão agora, né? Essa semana foi semana pra gente se vacinar, né? Então, estamos agora mais tranquilos. Mas, semana um pouquinho mais tranquila do que da outra vez, né? Porque estava fazendo uma jornada dupla. Mas estamos aí, tá tranquilo. Aí vamos passar para o pessoal o conteúdo. Pessoal aí, boa noite, boa tarde, bom dia, o horário aí que vocês estiverem vendo. Bacana, eu tô já começando a transmissão, já tá rolando a transmissão no YouTube do Instituto Márcio Miorim, né? Que arrogantemente eu nomeei Instituto Márcio Miorim, na verdade devia ser um local de aprendizado, né? Mas, enfim, tá lá. Facebook já estamos divulgando aqui também no Facebook, né? Então, quem puder, quem quiser, assiste no Face aqui, assiste no YouTube, enfim, tem para tudo quanto é gosto aqui. Comenta, compartilha, dá um likezinho, é sempre legal, se inscreve no canal, tem muito aprendizado aí. E como o que vocês vão assistir agora, a gente já estamos indo para a 4ª série de aulas, hein, Carlos? Quem diria, hein? Começamos ali imaginando que a gente ia fazer uma só e olha só. A gente é teimoso, hein? Teimoso. É boa, teimoso é boa. Bom, eu vou compartilhar a tela então agora, né? E a gente começa usando aqui como roteiro aqui, né? O PowerPointzinho que a gente sempre prepara, né? Para falar do microcurso. Aqui os temas dessa vez vai ser Slate of Mouse, a boa formulação de objetivo e a boa formulação de direção. Na verdade, vai ser a última, essa boa formulação, nós vamos deixar para sexta-feira, né? E amanhã a gente vai falar também, amanhã, quinta-feira, a gente fala sobre o modelo Milton. Estão aqui, Carlos Custódio, especialista em PNL. Quem quiser falar com o Carlos, carloscustódio.nlp@gmail.com. Quem quiser falar comigo, marciomiorim@hotmail.com, e também aqui pelo canal. E é isso aí, vamos começar. A gente vai tratar hoje de um tema. Você quer fazer uma introdução aí? Hoje a proposta do tema Slate of Mouth, ele, como o Márcio falou, né, ele é um processo um pouquinho mais avançado, pouco divulgado aqui no Brasil, né? O pessoal até fala da prestidigitação, como a gente vai comentar mais para frente, mas ele é pouco divulgado. Os livros que você vai encontrar, o material estão em inglês, né? Então, como a maioria das matérias e coisas mais aprofundadas, mais detalhadas da PNL, você vai encontrar normalmente em inglês, pouca coisa em português. Então é um processo, acho que vai ser tão divertido e interessante para todo mundo aqui no Brasil que não tem esse contato, né? Então acho que vai ajudar muito os PNListas aí do Brasil aí a se desenvolverem ainda mais. Bacana. Então vamos lá. Beba água, né? Como diria meu amigo. Chegou água com gás, cara. Beba água. Legal. Bom, então vamos lá. Começando então, eu vou seguir aqui a indicação de um grande profissional aqui que eu não conhecia. O Carlos me deu a dica. Eu fui lá assistir umas aulas no site do Carlos Sampaio e eu trouxe para cá. Então, basicamente, muito do que ele trouxe ali, eu espero não estar fazendo uma cópia, mas sim uma transferência de conhecimento, com o que eu aprendi com ele, que não me conhece, mas a quem eu já agradeço.
e já adianto que sim, foi pego muita coisa das aulas dele, tá bom? Então é isso. Como o Carlos já tinha adiantado, o Slate of Mouse em português é a prestidigitação oral, que é o inglês, ele faz uma referência ao Slate of Hands, que é a prestidigitação manual. Então, quando foi criado isso aí, acho que o Dilts, né, foi o criador disso aí, ou foi pelo menos o cara que registrou isso a partir de aulas de exercícios de aula do Bendler. Provavelmente o Carlos vai fazer essa abordagem histórica daqui a pouco, tá certo? E lá ele trouxe para o papel, enfim, as reflexões dele a partir de exemplos de homens, de grandes pessoas, personalidades da humanidade, como Jesus, como Abraham Lincoln, como Gandhi, como vários outros aí, que usava naturalmente ou premeditadamente vários padrões enfim, padrão de comportamento, padrão de argumentação, padrão de estratégia, e aí o Dilts faz essa colocação. Ele usa, a partir dessa estrutura aqui que você está vendo, estrutura normalizada de crenças, onde ele usa dois metamodelos, o causa-efeito e o equivalência completa, ou equivalente complexo. Então, onde o causa leva ao efeito e esse efeito significa alguma coisa. Então, ele usa um exemplo lá que é sobre PNL, é muito rápida e, portanto, não vai não vai criar uma situação que dure muito. Isso significa que não vale a pena fazer PNL. É o exemplo que o Carlos Sampaio usa ali. A gente pode substituir por outros exemplos aí na conversa, né, Carlos? Mas é a partir desse padrão aqui que ele vai começar a fazer o desenvolvimento dos 14 padrões do Slate of Mouth. E aí eu já jogo a bola para o Carlos para ele colocar seu conhecimento aqui na história. Perfeito. Então, o Slate of Mouth, o nome prestidigitação oral, né? Ele pode ser traduzido também de uma maneira um pouquinho mais crua, como truque de boca, tá? Então, tem o Slate of Hand, que era dos mágicos. Então, era um truque de mão. O mágico fazia você olhar para uma mão. Enquanto você estava olhando para essa mão aqui, ele fazia um truque com uma outra mão, que você não iria perceber, tá? Então, ou com os dedos e tal, aquele famoso truque de cartas, e geralmente a pessoa ia conforme o truque ia sendo desenvolvido. O Dilts, ele teve a sacada de ter esse nome porque ele entendeu que era mais ou menos um truque mesmo. É o que o Márcio falou. Ele estava em um evento do Bendler, né, do Richard Bendler, e ele notou isso. O que aconteceu? O Bendler ele desenvolveu uma conversa com os alunos e ele disse que ele passou uma estrutura de quebra de crenças com o metamodelo. E ele desafiou os alunos a quebrarem uma crença dele. Então ele se colocou num papel de uma pessoa com uma crença específica e os alunos eles tinham que chegar e contra-argumentar contra aquela crença e tudo mais. As respostas que ele dava eram, de certa maneira, impressionantes. Ele começava a fazer com que os alunos duvidassem daquilo que eles mesmos estavam tentando colocar contra ele. E o Dilts percebeu isso. E o Dilts começou a tentar padronizar, né? Ele começou a gravar as respostas que o Bendler estava dando. E aí sim ele padronizou em 14 padrões ali do Slate of Mouth. Né? O que estava acontecendo? Qual tipo de resposta que ele estava dando? Então ele definiu o Slate of Mouth, né? Slate of Mouth, como uma ampliação do metamodelo. E aí, por que é uma ampliação? Você vai usar padrões similares no metamodelo, você vai usar outros padrões que estão dentro da estrutura de PNL, que a gente aí, inclusive, já falou antes, tá? E quando você fizer isso, é todo para uma quebra de crença. E por isso esse desenho aí que o Carlos Sampaio colocou, que o Márcio pegou, que na verdade é do Dilts mesmo, esse desenho. Ele entende que uma crença ela é causada
acontece uma coisa, eu chego a uma conclusão. Então, eu tomo essa água várias e várias vezes por dia. Eu tenho um efeito de refrescância. Quando eu não tomo água, eu não me sinto refrescado. Logo, a causa e efeito da água, eu chego à conclusão de que a água refresca. Então eu crio uma crença, a água refresca. E eu só vou falar a respeito do significado depois, quando a crença já tá pronta. E aí o Sleight of Mouth, ele vai querer pegar qual que é a causa e efeito que criou essa crença. E aí eu posso começar a quebrar esse processo em partes e desfazer essa crença. Tá? Então, basicamente, essa explicação aí de como que surgiu e por que desse desenho aí do causa e efeito e significa. Então, eu tenho um gatilho que me dá um efeito, esse gatilho se repete algumas vezes, dentro da minha cabeça eu tenho uma conclusão lógica de significado. Isso é uma crença. Legal. E aí o cara já ganha de lambucha o reforço do que é o metamodelo causa-efeito e o que é o metamodelo equivalente complexo. Isso é legal. Perfeito. Né? Mas, então, e aí com isso em mente, né? Com isso em mente, ele vai levar ao início do processo, que é o que o Carlos já mencionou aí, que é pegar essa crença, né? E quando a pessoa declara alguma coisa, é tentar entender essa crença. O Carlos Sampaio chama isso de desempacotar, eu estou chamando aqui de descobrir, no sentido de que ela está coberta, essa crença, e a gente vai, através de perguntas, né? Descobrir, revelar, fazer com que se revele essa crença, para que a gente possa efetivamente ter claro onde é que vai aplicar os padrões. É isso, Carlos? É isso mesmo. A partir do momento que você entende a causa e efeito, né, você está descobrindo qual que é a essência da crença, e aí você consegue, com os outros diversos padrões aí que tem no Sleight of Mouth, você mudar essa crença efetivamente. Beleza. E aí, quando a gente começa a ver isso, a gente vai abrir o leque aqui, que vocês vão ver agora os 14 juntos aqui. Esse padrão visual que existe aqui é criação do Diltz, é isso? É criação do Diltz. No livro Sleight of Mouth, do Robert Diltz, ele vai apresentar esse padrão aqui visual. Legal. Que vocês estão vendo aí. E é legal porque eles vêm junto com figuras, né? Com figuras geométricas, e aí isso ajuda aí para a gente que reter mais ainda, porque são 14, né? É coisa bacana. Quando eu vi que era 14, a gente assusta, né? E aos pouquinho a gente vai vendo que cada um realmente tem sentido essa divisão toda, né? É bem realmente, é isso mesmo, não está se criando coisa a mais nem a menos, né, Carlos? Exatamente, não está se criando nada mais, nada menos aqui. Estamos seguindo aí o padrão do Diltz mesmo, e a aplicação que o Diltz dá, geralmente é esse processo do Sleight of Mouth. Hoje é muito, muito utilizado, inclusive pelo próprio Bandler, né, que, entre aspas, foi quem criou, mas ele não criou, né? Mas hoje ele também divulga o Sleight of Mouth, né, do Robert Diltz, que foi padronizado pelo Diltz. Muito bom. Beleza, então vamos agora começar a destrinchar essa história aqui, entender cada um. Eu vou seguir o roteirinho das aulas do Carlos, e aí eu acho que até deve ser, eu imagino que seja uma forma de melhor entender a partir do próprio livro do Diltz, né? Que é esse aqui, ó. Então, os primeiros 5, hierarquia de critérios, é um padrão onde se usa os valores das pessoas para mudar o próprio ponto de vista dela, né? Ou seja, a declaração de crença dela, né? Todo mundo tem os seus valores, né? Família, amigos, relacionamento, trabalho, há uma hierarquia de coisa, de valores, né, e de critérios que o penelista vai usar, né, para tentar
para tentar não, para mostrar, para fazer a pessoa refletir sobre o reforço, ou a mudança, ou o enfraquecimento de crenças. E aí falta até uma pergunta, né? As crenças, a gente já vem discutindo, já falou sobre isso, né? Lá atrás a gente discutiu, quando a gente discutiu relacionamento, comportamento, né? A gente percebeu que era muito mais tranquilo você alterar, ajustar, mexer no relacionamento, no comportamento da pessoa. Mas quando a gente subia na hierarquia para crenças, né, a coisa tomava um contorno bem mais difícil e ao mesmo tempo dramático, né? E aí já abre esses 14 padrões com tocando na ferida, que é realmente os critérios, os valores pelas quais as pessoas vivem e, inclusive, morrem, né, Carlos? Sim, sim. As pessoas, quando criam valores, né, é um processo poderosíssimo, né? Se você já me permite já falar a respeito da hierarquia, né, de valores, né? Um exemplo muito prático de como que foi utilizado o Slate Mouth na mudança de valores foi quando isso é citado no livro do Diltz, inclusive. Foi quando um senhor de, acho que de 60 a 70 anos de idade, por aí, eu não me lembro mais a idade correta dele, mas ele procurou o Diltz porque ele queria alguma coisa ali que fosse aplicável para ele ganhar uma maratona, ele participar de uma maratona. E o Diltz olhou para ele e falou: não, é muito senhor, ele não tem como fazer um preparo físico tão forte para ele ganhar uma maratona, né? Aí ele perguntou: que tipo de maratona que é? A maratona, ele falou lá, e é uma maratona tipo a de São Silvestre que a gente tem aqui, né? Então, realmente, uma pessoa de idade mais avançada, ela não conseguiria vencer uma maratona desse jeito. E aí ele foi buscar no critério de valores. Ele, pô, mas por que é importante para você participar dessa maratona? Aí o senhor vai lá e responde, porque eu quero mostrar para os meus filhos, eu quero dar orgulho para os meus filhos. E aí ele responde: tá, então o orgulho para os seus filhos é mais importante do que ganhar a maratona. Ou seja, ele já inverteu a causa e efeito. Ele já mudou o significado do negócio. Que outra maneira você tem de fazer com que seus filhos tenham orgulho de você? Então ele mudou totalmente o processo através do valor, que era o orgulho dos filhos, para ele colocar um outro tipo de comportamento. Então ele já mudou a crença de que deveria ganhar aquela maratona, quebrou aquela crença. Então é bem legal esse caso, né? Que ele já pega, que nem você falou, direto na ferida. Por que é importante para você isso? Tá mutado, Márcio. Perdão, eu estou me mutando aqui porque está acontecendo umas coisas dos bastidores aqui, então eu estou mutando para evitar vazamento de som aqui. Mas eu te confesso que realmente é uma preocupação gigante. Aí eu entro com outro olhar, tá, um pouco mais menos penelista, né? Que é exatamente essa questão de preocupação. Mas então vai alterar os meus valores? Vão mexer nos meus valores? Não, ninguém vai mexer em valor de ninguém vai alterar o que você sente pela sua família, o que você sente pela relação à sua esposa, ao seu marido, ao seu namorado, a sua orientação, não é nada disso. Né? É bom deixar claro que, na verdade, o que o penalista faz é ajustar ao seu objetivo que você traz para a demanda para ele, né? A partir de um padrão. Pode existir no processo o uso de outros padrões, né, Carlos? Exatamente, pode existir outros padrões. Aliás, né? Vamos falar. Existe um processo que é ecológico, né? Que chamamos de ecologia. Vamos falar mais sobre isso na sexta-feira. Mas existe a ecologia do sistema de uma pessoa. Tanto ecologia externa, do meu sistema familiar, de amigos, trabalho, etc. Quanto minha ecologia interna, são justamente esses valores. Eu não posso ferir os meus valores por algo que eu esteja querendo fazer aqui. Eu não vou conseguir.
eu vou me frustrar, inclusive. Então, eu pego os seus valores e ajusto a sua ideia com os seus valores. Não vou ajustar os seus valores para a sua ideia. Diferente. Perfeito. Bom, aí a gente vai partir. Você quer falar mais alguma coisa sobre hierarquia ou vamos para o outro? Vamos para o seguinte? Vamos pro outro. Pode ir. Beleza. O próximo padrão que a gente vai falar, então, é o padrão consequência, né? O padrão consequência, ele vai tratar, então, de fazer um avanço no tempo, ele usa a aplicação do tempo para que a pessoa faça uma reflexão sobre o que vai acontecer no próximo período, ou dali a algum tempo, ela mantendo o que ela está fazendo. Então, se trata de uma forma de reflexão e de alguma forma um olhar ao futuro, né? Usando o tempo para que a pessoa possa avaliar mesmo, né? Fazer com que ela questione se o que ela está agindo, a forma como ela está agindo, a crença, o que ela está pensando nesse momento, se realmente aquilo vai fazer com que ela atinja o que ela está buscando, se permanecer fazendo aquele comportamento, o que ela está fazendo, aquilo vai ser bom para ela, né? Então é uma forma de questionar mesmo, de uma forma sutil até, né, Carlos? Sim. Aliás, eu diria que isso daqui, você como coach sabe, é uma ferramenta muito importante usada por coaches, né? Quando ele está fazendo uma formulação do plano de ação do cliente e tal, ele vai querer saber das consequências daquele objetivo. Então ele tem que colocar, tá, mas o que vai acontecer para você, né? O que vai acontecer com você quando você atingir esse objetivo? Então, basicamente é isso. No caso do coach, obviamente, tá? O cara chega com um objetivo, eu quero saber, né, qual que é a consequência dele chegar nesse objetivo. Porque eu quero saber se é ecológico e tudo mais, para a gente fazer um bom trabalho. No caso do Slate of Mouth, é o que acontece se você manter essa crença, tá? Então, tá, você acredita que isso daqui é ruim para você. Não sei, alguma coisa você acha que é ruim para você. Aí, mas daqui a alguns anos isso daí vai continuar ruim para você? O que vai acontecer com você se você continuar com esse padrão, tá? Muitas crenças afastam pessoas da gente. A gente tem que analisar se isso é ecológico ou não também, tá? Então, tá aí o processo das consequências. É uma matriz de consequência em cima das suas crenças. Então, você tocou no... Desculpa, você ia falar? não, pode falar, pode falar. Você tocou numa forma bem interessante, uma abordagem bem legal. A gente não pode esquecer que, na verdade, a PNL ela e realmente ela tem uma efetividade gigante, muito rápida mesmo. Ela toca aonde tem que tocar de uma forma bem objetiva, né? E quando você leva a pessoa para pensar nas consequências, faz com que a pessoa, na verdade, se sinta sacudida, né? Pode ser que, num primeiro momento, ela não reaja, mas com certeza ela vai reagir a esse momento, porque ninguém vive no presente, todo mundo vive pensando o que vai acontecer. E ao pensar no que vai acontecer, o que o PNLista faz, na verdade, é acrescentar pensar nesse processo de pensamento, de estratégia de pensamento, portanto, né, ele convida a pensar numa estratégia de pensamento, colocar essa pitada de reflexão, né? E isso que você falou sobre o coach é muito interessante, porque coach é sempre sair do ponto A para ir para o ponto B, né? É sempre sair do estado atual para o estado desejado. Então, claro, é inerente você pensar naquilo. Inclusive, também faz parte, né, Carlos, você já comentou, da boa formulação de objetivos que a gente vai falar na sexta-feira, né? Perfeito, isso mesmo. Muito bom. Quanto mais detalhes você conseguir trazer das consequências que essa pessoa vai ter, negativas ou positivas, de manter uma crença, mais fácil vai ser para ela desenvolver um novo raciocínio lógico, né? E a partir daí ela ter uma mudança real, né? Da conclusão em que ela chegou anteriormente.
A gente vai. Olha que legal essa história. É porque, assim, é um ponto. Às vezes a gente vai falando, a coisa mas não flui, mas de repente agora está fluindo de uma forma acelerada, até. Porque o que você está falando está me fazendo pensar que é o seguinte: quando eu crio uma estratégia, né? O Carlos gosta muito de falar que ele, na verdade, trabalha com estratégia mental, né, Carlos? Acho que é muito legal isso aí. Então, assim, quanto melhor nessa estratégia ela consegue ser, como se fosse uma história, como se tivesse, a gente vai falar, inclusive está aí metáfora, mas não é sobre esse tipo de metáfora. É como se fosse mais um storytelling, né? Como se eu conseguisse contar para o meu cérebro tudo que eu vejo que vai acontecer comigo ali no futuro, né, de uma forma detalhada e que faça sentido para o meu cérebro, né, muito mais ele vai ter um caminho melhor para ele trabalhar. Né? Que também volta, vai ter a história da boa formulação de objetivo. Né? Quer dizer, a consequência, estou pensando aqui, que esse padrão, ele, na verdade, ele pode tranquilamente ser aplicado, todos podem ser aplicados, articulados uns com os outros, claro, mas é que a consequência me chamou muita atenção, porque a palavra consequência, dentro de um processo de PNL, como é processual, né, tem uma importância que, na minha cabeça, se destaca. Então, quanto mais eu consigo ajudar a pessoa, ou contribuir para a pessoa, criar na cabeça dela, criar no cérebro dela, dizer para o cérebro dela, ajudar o cérebro dela a criar um cenário onde ele vai pensar como é que vai ser o pensamento, como é que ele vai estar, como é que ele vai estar agindo, o que vai estar acontecendo na volta dele, isso vai ser bom, isso vai ser ruim, vai estar melhor. Esse cara, por exemplo, que você citou do exemplo aí, lá do hierarquia de valores, é óbvio, de alguma forma, teve ali um padrão de consequência também, né? Teve ali um padrão de consequência. Então, assim, o que eu quero dizer é isso que eu queria só registrar. Quanto mais você ajudar seu cérebro a criar uma situação, porque, né, cérebro, na verdade, não tem clareza sobre o que é realidade e o que não é realidade. Então, quanto mais você ajudá-lo a criar trilhas neurais, quanto mais você ajudar ele a criar uma história, uma forma como as coisas que você quer que as coisas aconteçam, mais fácil, não sei, mas assim, mais chance há de você alcançar o objetivo que você está vindo buscar na PNL. Perfeito. É isso mesmo. Tá bom. Hoje peguei na veia aqui o negócio. Tá certo. Tem que ser, manda pau. Bom, vamos passar para o próximo aqui, então. Vamos passar para o próximo. O próximo, então, é o outro resultado, né? Que é também, ele é ou outra direção, né? Outra direção, outro resultado, ele busca mudar o tema e desviar o argumento da pessoa. Aí, quando, na verdade, isso tem muito a ver com o que você falou de truque de boca, né? Isso tem muito a ver com o cara que está ali no diálogo, né? Na sessão ali, está acontecendo durante a terapia, e o penelista vê que, da forma como está sendo encaminhado, talvez não vai ter a efetividade. Então, ele lança a mão do outro resultado e leva a conversa para um outro tema, para uma outra coisa, para buscar atingir o resultado que ele está querendo ajudar a pessoa a alcançar de um outro jeito, é isso? Perfeito. É a famosa frase, como seria se você pudesse, por exemplo. Ela está mais ligada com a consequência, por exemplo, se você usar da consequência junto com outro resultado, você vai ter um resultado, óbvio, voltando à palavra resultado, muito mais poderoso. Por exemplo, o sujeito chega com uma crença X. Você mostra para ele as consequências de se manter com essa crença X. E aí você dá a opção de como seria se a crença fosse Y. Para que ele tenha, na cabeça dele, você está expandindo o mapa de mundo dele. Automaticamente ele vai olhar de uma outra maneira para tudo que vai acontecer. E se você continuar com a consequência falando, tá, e o que vai acontecer, como é que vai ser daqui a alguns meses, você com essa nova crença? E aí a pessoa vai começar a imaginar como é que vai ser, tá? Então, a gente falou aí já de cara, né, o famoso como seria ser, a gente conversou a respeito de diálogos internos,
né, o diálogo interno do eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, são crenças, são conclusões às quais eu cheguei. Quando eu pergunto para você, tá, e como seria se você pudesse, se você merecesse, se você conseguisse, a pessoa ela vai criar, ainda que de uma maneira imaginativa, totalmente, ela sabe conscientemente que é uma imaginação, ela vai criar na cabeça dela aquela possibilidade dela estar fazendo alguma coisa. E quando ela cria isso, o cérebro reage automaticamente. A emoção muda quando eu tenho essa nova visão na minha cabeça, tá? E aí eu pego e falo, tá, e agora que você sabe como seria se você pudesse, como que é quando você tá fazendo? Porque aí eu já tô criando uma outra situação onde ela tem certeza de que ela está fazendo daquela maneira, tá? Então a pessoa chega com uma crença, eu posso mudar a crença. Como seria se acontecesse daquela outra maneira? O que aconteceria? Então, eu mudo a crença dando um outro ponto de vista, uma outra consequência para ela. Que é essa forma, então, de buscar um outro direcionamento da conversa para que ela pense de outro jeito, né? O Carlos Sampaio, inclusive, ele citou ali logo no começo, eu acabei não passando, a gente quer, eu sou mais, não sei lá se eu sou visual, mas enfim, o fato é que a submodalidade visual ela impregna na gente, né? Mas a gente vive nessa cultura, nesse mundo de hoje, de internet, de muito visual, enfim. E ficou na minha cabeça uma história que ele conta, que ele fala ali, né? Que é o trabalho do PNLista, o trabalho como é, de alguma forma, o trabalho do coach, do próprio hipnólogo, né? Que ele bota assim, muitas vezes é como se você tivesse sentado com um objeto entre você e a outra pessoa, e aí ela está olhando aquele objeto do ponto de vista dela. E às vezes você, com cuidado, né, dentro da habilidade, dentro da questão profissional, para isso que você desenvolve a questão profissional e tudo que é junto com ela, faz com que essa pessoa vá ver esse objeto, né, esse objetivo, esse objeto, a partir do ponto de vista onde você está enxergando, né, com cuidado e tudo mais. Então, esse truque de boca aqui tem muito a ver com isso, né? Você percebe que é possível encaminhar de um outro jeito e oferece de alguma forma. Por isso que é importante sempre ter clareza que tudo isso é articulado, né? Mas muita gente bom de conversa faz isso instintivamente. Pode até fazer, mas não é PNL isso aí. Isso aí é outra coisa, né? Isso é outra coisa. Então, assim, o cara é super vendedor, vende tudo, tá? Ok, se ele não conhece o PNL, né? Ele não, né? O professor consegue manter a classe mas se ele não está usando isso de uma forma estruturada, como programação neurolinguística, ele não está fazendo PNL, ele está simplesmente aí exercendo alguma coisa que é meio do instinto dele. Ótimo, palmas para ele, legal. Mas para isso que vem a PNL, né? Não é à toa que a PNL busca modelos, né? Busca modelar, inclusive, essas pessoas, né? Então faz sentido tudo isso. Exatamente. Prosseguimos? Vamos seguir. Fique à vontade. Cara, vamos comentando, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não, tranquilo. O próximo passo, então, o próximo padrão, né? É certo a gente chamar de padrão? Padrão de argumento? Padrão de. Pode chamar de padrão. O próximo padrão, então, é o metáfora ou analogia, né? E aí, é claro, a gente já vem na cabeça da gente as metáforas, né? As coisas de Jesus Cristo, a Bíblia, né? Com as histórias, né? A parábola, né? As historinhas que a gente aprende, né, por aí, a forma como a gente vai tirando conclusões, etc. Né? Então é exatamente isso, é usar metáforas ou analogias, né, para expor o nosso ponto de vista e fazer a pessoa refletir sobre a situação dela, o que ela quer, para onde que ela está indo, né? E é mais um padrão. Passo para você. Eu não tenho. Perfeito. Aqui, na verdade, vou bater bola com você aqui em cima do que você falar. Tá. A metáfora ou analogia, ela tá linkada ao modelo Milton, tá? O modelo Milton é campeão em
fazer você criar metáforas, tá? A partir do momento que você conta uma história, isso vamos falar um pouquinho mais lá para trás, vamos pegar da evolução humana, quando a gente começou a aprender a linguagem, tá? A gente meio que mesclava a linguagem com o que com a nossa linguagem corporal querendo dizer alguma coisa. Então tinha um urso do outro lado do morro. Eu tinha que falar que eu tinha ido para lá e tinha um urso ali. Então tinha uma mistura dessas duas coisas, tá? Que encaixava como uma espécie de uma história. E isso vem desde antes da linguagem, com desenhinhos na parede e tudo mais, né? A partir do momento que a gente tem esse processo mais facilitado de aprender com histórias, a gente começa também a aceitar com menos crítica qualquer história que chegue pra gente, tá? Por isso que os filmes de Hollywood são campeões aí em fazer o povo ficar com medo, chorar, etc. São histórias, metáforas, e a pessoa ela se linka àquela história, ela baixa a guarda automaticamente e deixa com que a história entre. E aí tem vários processos, tá? Tem várias coisas que dá para você fazer. Como você disse, ela é mais estrutural. Não é simplesmente você fazer uma analogia. Você tem que pensar na analogia, qual que é o resultado que você quer que aquela pessoa tenha. Então, é a primeira coisa que você vai fazer na sua cabeça. A pessoa chegou com uma crença, qual que é o processo que eu quero que ela sinta, depois que eu conversar com isso, onde eu quero levar o pensamento dela, tá? E aí sim, como que eu vou fazer ela se associar? E aí existem várias coisas que a gente consegue fazer. Então, eu conto uma história, por exemplo, de aquelas famosas fábulas, né? A lebre e a tartaruga. A pessoa que é muito apressada e acha que o mundo é uma correria, e aí eu conto a história da lebre e a tartaruga. Conforme eu vou falando da lebre e a tartaruga, dentro do processo de PNL, dentro do Slate of Mouth, eu vou colocar a pessoa na história. E aí eu vou falar, por exemplo, você sabe que quando você está apressado demais, você acha que você está muito à frente dos outros, como a lebre pensou. E exatamente como a lebre, era bem capaz de você sentar ali e dormir, para você achando que a tartaruga nunca ia passar de você. Quando você menos percebe, a tartaruga já passou de você. E ela já está perto de da reta final ali, para chegar e passar para ganhar. E aí você tem que correr atrás de de todo o caminho de volta, porque você simplesmente achou que você estava muito à frente dos outros. Muito então, legal. Eu associo a pessoa à história, e aí eu coloco outros detalhes dentro da história para fazer com que ele pense a respeito dentro da mente dele, dentro do mapa de mundo dele. O Carlos Sampaio, né, nessa altura, ele está usando o tempo todo esse causa e efeito de PNL é muito rápido, portanto os efeitos não são duradouros e isso significa que não vale a pena. Ele usa o tempo todo. Então, nesse momento, ele usa a resistência sobre o fato de ser rápido. Ele fala: eu conheço bons dentistas que o tratamento é muito rápido, e isso significa que é muito bom, né? Então, ele faz essa analogia. E você falando isso, eu estava pensando e eu me lembrei de uma imagem que eu vi hoje, era uma foto da Arca de Noé sendo construída, um dia de sol, e uma outra foto da Arca de Noé já na chuva, né? E aí a pessoa dizendo o seguinte: quando Noé construiu a arca, não estava chovendo, né? Então, assim, tipo, como se fosse uma analogia, é uma metáfora, né? Se prepare para as coisas, né? Isso, exatamente. Então, muito legal essa história. A gente sempre acha, né, que analogia ou metáfora é você contar uma história inteira e aí tem muito do Milton, né? No sentido de que a pessoa, ela, ao ouvir essa história inteira, ela vai naturalmente se identificar em algum ponto com essa história. Mas muitas vezes isso acaba. Você vai contar uma história, vai levar 10, 15, 20 minutos contando uma história. Quando, na verdade, você pode ser muito mais incisivo e muito mais efetivo
ao fazer esse tipo essa história que você está contando, né? Aí é Perfeito. uma habilidade, né, Carlos? É treino, não tem jeito. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Tem gente que chega pra mim, pergunta como é que a PNL funciona e tal, e pergunta, tá, mas por que eu devo fazer a PNL sendo que eu posso deixar de fumar simplesmente largando, só na força de vontade? E aí eu faço a analogia do gorila. Eu falo, ó, o seu inconsciente, ele é como um gorila de 300 quilos. Na força bruta, na pura força de vontade, você vai mover ele 1 milímetro, ele não vai gostar, vai te empurrar de volta. Porém, com a PNL, você consegue ter truques para mostrar um outro lugar para ele achar que aquele lugar é melhor do que o lugar que ele está hoje. E aí ele levanta por conta própria e vai para aquele lugar. Então, a partir Perfeito. desse momento, eu faço com que a pessoa reflita que a ferramenta vai fazer com que o inconsciente dela se mova sozinho e ela não precise forçar, sofrer tanto quanto acha que tem que sofrer. Muito bom, muito bom. É uma metáfora, né? É uma analogia. É muito bom. Bom, vamos para essa série de 5 aqui, vamos para o último, que é a redefinição. Né? Na redefinição, o que a gente busca? A gente busca novos termos para que a declaração de causa e efeito, ou equivalência complexa, visando a mudar o significado. Né? Então, a gente busca alterar a definição que estava sendo aplicada, que gerava aquela declaração de causa e efeito, para outros temas, outros termos, outras palavras, para que a gente, no final, consiga levar a pessoa a mudar o significado e, portanto, alterar a crença dela. É isso? Perfeito. Isso pode ser chamado de reframe ou a famosa ressignificação. É uma ressignificação rápida, tá? Então, a pessoa chega com um problema X, uma crença X, eu não vou alterar essa crença X. Eu vou fazer ela olhar do outro ponto para a crença X. Então, ela chega com a crença aqui, eu faço ela olhar pelo outro lado. A partir do momento que ela olha essa crença X de uma outra maneira, ela tem mais capacidade de fazer alterações dentro da cabeça dela. Então, uma ressignificação rápida seria, eu tenho poucos amigos, né? Eu sou uma pessoa que não faz muitos amigos. Pô, que bom, isso significa que você escolhe muito bem os seus amigos. Então, não são todas as pessoas que conseguem se aproveitar de você, né? Então, isso é uma ressignificação rápida para que ela veja que o problema não é um problema, né? E isso vai fazer com que fique um pouco mais brando. E aí eu consiga fazer uma modificação mais completa nela, tá? Muito bom. Preciso dar uma refletida a mais, porque você usou 2 exemplos fortíssimos, que é o reframe, né, e a ressignificação, né? Só que ele é tipo, ele é mais suave, ele é aplicado pontualmente. Você consegue pensar algum exemplo, alguma coisa mais assim que a gente possa ter mais clareza disso? Tá, vamos lá. Me fala uma crença qualquer. Sei lá, eu não emagreço porque eu gosto de comer. E Pô, aí que bom eu. que você gosta de comer, né? Já pensou se você não gostasse de comer, você definhasse de fome? Oh, legal, 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 legal. A Mexeu. pessoa com medo, pessoa com medo, por exemplo, eu não gosto do avião, que quando ele fica trancado, eu acredito que eu tô sofrendo de claustrofobia. Melhor que ele fique fechado. Se ele voar com a porta aberta, todo mundo sai voando. Perfeito, perfeito. Dá um choque. Tem um choque nele, né? Tem um choque nele. Tem um choque, exatamente. Legal, legal. Bom, terminamos essas 5 padrões aqui dessa série e vamos para o próximo, que são mais 5 aqui, né? E aí a gente começa com. Já vou te. Vamos começar. A gente provavelmente não vai nem sequer conseguir terminar essas 5 séries aqui hoje, porque a gente já está aqui há 45 minutos praticamente, tá? Mas vamos lá, vamos lá. A gente então começa com os chunk, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o chunking de modo geral, né? Essa ideia de chunking, né? Mas o primeiro desses chunking é o chunking down,
é a segmentação. Eu te confesso que a palavra segmentação, ela não, para mim, o significado dela não fica muito claro nessa aplicação. Então, eu queria que você me ajudasse a entender melhor, tá bom? Mas o chunking down, chunk down, na verdade, é segmentar para baixo, né? Na verdade, então, é a busca de trazer à tona. Isso é palavras do Sampaio lá, buscar trazer à tona omissões que se escondem na declaração de crença. Então, a pessoa, quando ela faz a declaração de crença, e aí a importância de buscar, de fazer o processo de revelação da crença, né? E tirando dessa pessoa o que ela está dizendo, o que aparentemente é o que ela está dizendo, quando na verdade, muitas vezes chegando no que ela mesma acredita que seja a própria crença pura, talvez um pouco mais possa encontrar onde é que estão os furos, onde é que estão as omissões, o que está faltando, e que ela completa aquela história lá aquela história lá que a gente, bem no começo da metamodelo, né? Como é que é? Da questão subjetiva, né? Do mundo subjetivo, da verdade profunda da pessoa. Me ajuda aí, que agora esqueci o. Mas sim, é isso. A experiência profunda. A experiência profunda, pessoal, ao ela, no processo de ela colocar isso, ela vai cometer essas omissões aí, certamente. Perfeito. Então, dá uma explicação de chunking up, chunking down, tá? O chunking, ou segmentação, ele é um metaprograma, tá? Então, ou eu sou global, a gente até falou sobre isso, ou eu sou global, ou eu sou específico, tá? Então, ou eu vejo as coisas de uma maneira global, eu vou falar de formas mais generalizadas, ou eu vou falar de coisas mais específicas, tá? A aplicação normal de um chunking up, chunking down, dentro de um padrão de PNL, ele é um pouquinho diferente do Slater Mouth, tá? Então, num processo de chunking, a pessoa está no global, eu quero especificar mais a informação, então eu vou usar do metamodelo para trazer a pessoa o mais próximo possível, e aí, usando suas palavras, da experiência profunda dela. Então, eu vou quebrando as omissões, vou quebrando todo esse processo, especificando ao máximo a informação, até que eu chegue realmente ao mais próximo possível da experiência profunda. E aí eu tenho uma informação muito mais rica em detalhes, e onde eu preciso utilizar, ou fazer alguma alteração nela, ou se eu estou modelando ela, pegar algumas informações assim. Se a pessoa está em conflito, né? Vamos pegar duas pessoas em conflito, elas estão em conflito aqui dentro do chunking. Elas não concordam em alguma coisa. Eu tenho que levar para cima a informação, para o global, no caso. Então seria o chunking up, para que eu possa chegar a um acordo. Então, aqui para baixo estão as especificações, para cima estão as informações mais gerais, estão as nominalizações, vamos dizer assim. Então, por que é importante para vocês chegarem a essa conclusão, ou fazer isso, ou fazer aquilo? Então, as duas pessoas vão subindo a informação até chegar num ponto de vista em comum, onde elas dividem o ponto de vista, e aí eu consigo especificar de novo, e o conflito ele deixa de existir a partir daí. No Slater Mouth, a aplicação já fica um pouco diferente, porque eu exagero o processo. Então, quando a pessoa ela chega com uma crença de que ela gosta de comer muito, ela não emagrece porque ela gosta de comer muito, eu posso exagerar para cima, por exemplo, falando, pô, que bom que você gosta de comer muito, né? Porque se você gostasse de comer pouco, não cabia nada aí na sua barriga. Do jeito que você gosta, né? Ou eu posso falar, não, mas muito, muito mesmo? Vamos dizer que então você comeria um lanche do tamanho dessa mesa aqui de boa? Então eu exageraria todas as figurações das coisas que ela me falou. Para baixo, por exemplo, eu já exageraria os mínimos detalhes. Então, como que você gosta de comer exatamente? Mas você gosta de comer com tantas gramas de... Você gosta de comer um hot dog com tantas gramas de mostarda, de ketchup? Como é que é exatamente que você gosta de comer? Porque se sai desse padrão, você deixa de comer alguma coisa?
Ou gostar de comer muito que você fala é só algumas coisas que são besteiras. Então eu especifico, exagerando todos os detalhes possíveis que eu possa encontrar dentro da informação dela, tá? Então são exageros que vão fazer com que a pessoa reflita, tá? Então vou dar um exemplo. O Richard mesmo. O Richard, a moça que chegou para ele falou que ela sempre se atrasava, sempre que uma pessoa se atrasava, ela tinha um ataque. Aí exagerou. Ele falou, tá, mas como assim? Você olha no relógio, a pessoa tá atrasada, você, e ele se joga no chão. E ela, não é isso não. Ou seja, ele exagerou e ela refletiu e ela falou, não é isso não. O que acontece eu olho no relógio e aí eu me pergunto, o que aconteceu com ela? Aí sim ele começa a pegar mais informação. Então ela já desceu do exagero dela. Tá? Então, a partir daí, eu tenho mais informações, mais possibilidade de trazer a comportamento para eu poder alterar. Beleza? Isso que você está falando, Algum comentário aí? Eu quero. Não, isso que você está falando é muito legal, porque eu acho que faz com que a pessoa ela reflita já sobre muitas coisas, já adianta para ela, porque muito poucas vezes a gente pensa exageradamente ou omissivamente sobre o que a gente acredita. A gente mal para a gente defende até defende a crença de tal forma que a gente nem olha para ela, né, como se ela fosse a gente. É interessante pensar que, na verdade, as crenças não somos nós. Nós somos algo onde as crenças que deixamos as crenças aderirem a gente, como se a gente fosse um corpo ou um objeto ou alguma coisa, e as crenças aderem a gente, e aí quando a gente tem alguma dor, ou tem um objetivo, ou quer fazer alguma mudança, ou tem alguma coisa que está acontecendo, que está nos causando algo ruim, que não é bom, né? A gente começa a refletir sobre todas as crenças indiretamente, né? Então o Slate of Most é legal porque faz com que a gente reflita diretamente a partir de ferramentas muito interessantes. Então, a gente tende a dramatizar, né? E quando você usa o chunking, né? Você, na verdade, não consegue dramatizar, porque ou você exagera absurdamente, né? E ao exagerar, você está indo para uma coisa meio engraçada, entre aspas, né? Ou até que mexe com a sua emoção de uma forma que pode ser uma explosão, ok, pode ser, mas que, como toda explosão, diminui, né, um impacto, né, a coisa impacta e depois volta para um lugar, e você olha para aquilo, e ao olhar para aquilo, você mesmo começa a ter. Então, assim, além da atuação do penelista junto à pessoa, né, a própria pessoa, esses dois padrões deflagram os processos da pessoa, né? Então, eu acho que é muito, muito interessante essa coisa. Você já comentou os dois, né? O segmentar para baixo, fala das omissões e o exagero, que é o chunk up, né? Para fazer a questão. Então eu sou detalhista ao máximo até ser chato. Detalhista ao máximo até ser chato, exagerando todos os detalhes. Ou eu exagero a informação para cima. Por exemplo, não, mas sempre mesmo, você quer dizer que você tá dormindo, você tá comendo. Alguma coisa do tipo, entendeu? Tem um escritor, eu não vou me lembrar agora o nome dele. E depois, na próxima aula, eu vejo direitinho e trago para vocês. Mas ele dizia que uma crença não tem nada a ver com o PNL, tá? Uma crença não é algo que a mente possui, né? Não é uma ideia que a mente possui. É uma ideia que possui a mente, tá? De uma certa maneira, ele está correto. Só que como PNLista, eu tenho que refutar isso. Como PNLista, eu tenho que falar, você não é... A crença, você não tem uma crença. Você acredita numa crença. Então, a partir do momento que você entende que você está fazendo o processo de acreditar, você tem mais possibilidade de mudar aquilo.
Isso é uma crença. Isso é uma crença. Não, é muito interessante, né? Porque, na verdade, esse tipo de debate, de conversa, de reflexão, mostra o quanto realmente crenças não somos nós. As crenças são crenças. Né? Você as usa. Eu estou me lembrando muito a história conta que as religiões romanas, né, antes do cristianismo ser determinada como religião oficial, eles tinham deuses na casa. E eram vários. Tinha o deus da cozinha, o deus da entrada, o deus da família do cara, o deus da família da mulher, o deus não sei o quê, tinha vários. E aí eles apelavam, pediam para esses deuses. Né, quando iam para a luta, ou iam ou por causa da plantação, ou por causa. Pediam. E quando o Deus não atendia, ele trocava de Deus. É. Interessante, né? Interessante. Quer dizer, na verdade, aí você fala assim, não, mas espera um pouquinho. O meu Deus, a minha crença, a forma como eu não posso fazer isso, porque, na verdade, isso me desestrutura. Eu acho que essa é a grande crença de tudo, é acreditar que a crença, por si, ela não pode ser refutada, ela não pode mudar, porque a crença é você. Né? O que você acabou de falar, você é a crença ou a crença é você. E quando a gente consegue avançar um pouco mais nessa reflexão, a gente consegue talvez, né, ser um pouco menos prisioneiro da crença, né? E é interessante isso que você está falando, que eu ia comentar antes, mas fugiu, e aí quando você falou agora, voltou novamente. Esse processo todo, a mim, pelo menos, no primeiro momento, eu me entreguei totalmente ao fato de que, não, eu vou alterar o meu padrão, minha estratégia, e isso vai fazer com que eu seja uma outra pessoa. E eu experimentei a frustração, porque, na verdade, isso acontece no primeiro momento, mas não, o que você falou da ecologia, né? Na verdade, isso não sou eu. As minhas mudanças, elas decorrem, eu posso até mudar as minhas crenças. Ok, e por causa das mudanças das minhas crenças, eu posso mudar os meus comportamentos, sim. Ok, mas isso vai certamente atender, só vai acontecer dentro da ecologia. Eu agir da forma como eu penso e pensar da forma como eu ajo. É uma coisa de mão dupla. Não adianta eu querer me enganar que eu vou mudar o meu comportamento, e o meu comportamento vai fazer com que eu mude a minha essência, que são, como a gente está vendo aqui, as crenças, né? Então é bem complexo, mas eu tenho para mim que é um processo que eu não tenho clareza ainda em que pé que ele está. Porque eu vejo que há um debate interno, entendeu? O meu diálogo interno, ele mudou o padrão dele, entendeu? Eu tento continuar sendo eu, com as coisas que eu sou, e ao mesmo tempo ir me conscientizando do que. Essa história aí. E me conscientizando do que dessas coisas que eu sou não vão me levar lá na frente para onde eu preciso ir. Né? Ter mais saúde, né? E ter uma idade, chegar com 60, com 70, com uma idade legal, poder, dentro daquela história da exemplo lá do cara que corre, poder até correr, mas correr com cuidado, né? Quer dizer, é possível você poder ter dinheiro, poder ter rico até, mas não sofrer nesse processo. Perceber que os negócios, as coisas que eu vou fazendo, o meu trabalho, minhas atividades, são uma depois da outra. Não adianta então, porque tudo isso é causa de sofrimento e frustração. Então, né, o exagero e a omissão ajuda muito a pensar sobre isso. Perfeito. Uma coisa que é interessante, pegando o gancho do que você está falando, você falando o que eu sou, mas o que você é? Não são comportamentos? Perfeito, então. Sim. A partir do momento que você entende que você é comportamentos, ou seja, você faz você. O que você poderia fazer para fazer um novo Márcio, por exemplo? Perfeito, perfeito.
Sim, sim. Mas eu tenho que ter clareza disso, né? Eu tenho que ter Perfeito, sim. clareza que assim, eu vou tomar agora um processo onde eu vou fazer a mudança. E essa mudança, a alteração do comportamento é uma estratégia, e aí encaixa bem o que você fala que você faz. É uma estratégia que eu vou adotar. E essa estratégia eu vou fazê-la de uma forma que seja ecológica comigo, senão eu vou avançar e vou voltar. E vou avançar e vou voltar. Eu tô essas reflexões aí, eu acho que talvez o que você está falando tenha sentido quando você para pensar que você não é um gorila, né? Você é você e tudo que você tem em você na verdade, são comportamentos. Você muda um comportamento e esse comportamento, mudança, vai levar a outra mudança de outras coisas e você vai ter que ir administrando tudo isso. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Muito É uma legal. mudança é uma mudança de ponto de vista. É um reframe, basicamente, o que a gente acabou de fazer. A Sim, gente tá usando aos poucos os Little Mouth aí. sim, sim, perfeito. Carlos, vamos fazer mais uma? Vamos falar Vamos de fazer. outro exemplo, depois a gente vai suspender a nossa conversa aqui e amanhã a gente retoma falando sobre nessa série aqui sobre intenção, modelo e depois lá para os últimos 4. Pode ser assim? Pode sim. Então vamos lá. Bom, pessoal, então assim, para quem está assistindo agora ou assistir depois, a gente já falou está falando sobre Slate of Mouse, falou sobre os 5 primeiros padrões, está indo agora para os próximos, estamos aqui na tela os últimos, os próximos, os seguintes 5, e desses seguintes 5 nós vamos falar agora, terminando aqui essa rodada dessa aula de hoje, 21 de julho, sobre o contra-exemplo, que é o quê? Ele traz evidências que contradigam a crença declarada em forma de exemplo, né? Em forma de exemplo. Então, vamos lá. Por exemplo, eu acho que eu não dou certo. Toda vez que eu começo a emagrecer, eu paro porque eu quero comer, ou senão isso não faz sentido, tira o meu prazer, tira a minha vontade de viver, tira tudo. Então, é isso aí. Passei a bola para você. Você nunca conheceu ninguém que detestava a dieta e conforme o processo ela mudou o ponto de vista dela e começou a gostar de fazer? Pois é, muito legal, muito legal. Então, esse é um contra-exemplo, né, Carlos? Quem mais que é Esse é o contra-exemplo? Vamos lá. contra-exemplo. O exemplo anterior que você usou. Ah, eu não emagreço porque eu gosto de comer muito. Mas você conhece pessoas que gostam de comer bastante e que mesmo assim se controlaram e conseguiram emagrecer, não conhece? Sim, com certeza. Perfeito. A partir do momento que eu faço isso, eu estou buscando exemplos que deram certo para contradizer a sua crença. Só que eu tenho que fazer isso incentivando você a buscar na sua cabeça esses exemplos. Porque não adianta eu falar, por exemplo, nesse sentido, tá? Eu conheço gente que já fez isso. Se você não conhece, não faz sentido para você. Tá? Então, é um processo em que eu tenho que eu tenho que forçar você a pensar em exemplos, buscar exemplos na sua cabeça. E Por isso que eu quando. falo, não é verdade? E Você aí também. fez. E, por exemplo, se eu digo, e eu não sei, e eu não conheço, eu digo, eu não conheço. Aí nós vamos partir para modelagem, aí você vai me indicar Ah, pessoas, vai. aí sim, aí a gente vai fazer um outro tipo de trabalho. Mas aí eu posso fazer o outro o Slater Mouth de como seria se você soubesse Ah, de alguém que seria. Como que seria essa pessoa? como que seria? É, Então, a partir do momento que você não tem esse contra-exemplo forte, eu posso usar dos outros padrões. Eu posso fazer uma analogia, posso contar uma história, posso fazer essas outras coisas e eu posso fazer você criar na sua cabeça um modelo. Tá? E perfeito. também, aí eu posso ir também nas outras partes da PNL que eu vou buscar o modelo e vou trazer para você. Eu sou muito ruim fazendo dinheiro. Mas você conhece alguém que parecia que era ruim fazendo dinheiro, mas ele conseguiu? Não, na minha família não. Pô, eu conheci há muito tempo atrás um cara que ele falava que ele era horrível para fazer dinheiro. Com o tempo,
e durante os anos que eu conheci ele, ele realmente era muito ruim. Ele realmente era péssimo. Só que o legal foi que ele começou a se conscientizar passo a passo do que ele estava fazendo. E ele fez uma planilha para ele. Nessa planilha, quando você olhava, você entendia o que ele estava fazendo de errado e o que deve ser feito ao contrário do que você está fazendo errado. Se você listar tudo isso, você tem um caminho em como fazer. Eu fico me perguntando, se eu aplicasse aqui, por exemplo, como que seria? O que você acha? O que você Entendeu? acha? Eu fiz uma metáfora usando do processo quando você não tem um contra-exemplo. Senão eu Perfeito. só te provoco com esses contra-exemplos. Sim, e aí não vai levar a nada, porque vai acabar, vai travar e não vai acontecer. Exatamente. Não Muito bom. acontece. Não adianta eu falar, não, fulano ali faz. Você não conhece fulano? O que você vai fazer Sim, com essa exato, informação? exato. Então, essa é a questão, né? Como é que a gente caminha, né? É habilidades, né? São habilidades, são o conhecimento mesmo, e usar, e aprender, e trabalhar, e é isso. Bom, pessoal, É fazer, não tem jeito. cara, Se você quer compreender, haja. Não tem jeito. se você quer compreender, haja. Muito bom, muito bom. Carlos, vamos fechar essa rodada de hoje? Amanhã a gente Bora retoma fechar. o plano de intenção, slide of mouth, a parte de intenção, modelo de mundo, e aí vamos fazer, só para vocês verem aqui, amanhã a gente vai falar sobre estratégia de realidade, meta quadro, vai falar sobre aplicação, sobre mudança de tamanho do quadro. E aí a gente já começa amanhã também falando sobre modelo Milton, né? Então, quem for assistir amanhã, quem for assistindo a próxima aula, a aula 2, já vai sabendo que vai acabar de assistir essa parte do Slide of Mouse e vai também já começar, vai já pegar sobre o modelo Milton. É isso, Carlos. Quer fechar? Falar alguma coisa? Fica à vontade, a casa é sua. Gostei bastante dessa aula, hein? Foi bem legal. É bom passar essas informações elas não estão tão claras quanto deveriam estar aqui no Brasil, né? Então acho que é importantíssimo. Isso daí, essa oportunidade, de novo, tenho que agradecer você pela oportunidade aí de estar divulgando a PNL de fato, né, para o pessoal. E espero que quem tenha assistido essa aula, você vai pegar, você vai estudar, você vai aplicar ponto a ponto. Uma dica que eu tenho para você que viu essa aula, que quer desenvolver, pega um padrão por semana e vai utilizando durante a semana. Não. Perfeito? Então, escala, né? Um pouquinho, um degrauzinho por dia, você chega lá. Beleza? Mas é basicamente isso que eu queria falar. Obrigado de Fantástico. novo, Márcio, pela oportunidade. Eu que agradeço, é um aprendizado constante aí, Carlos. Muito obrigado. O Carlos que tomou vacina ontem já está quase vacinado total da Covid. É isso aí. Exatamente. Então, tá bom. Importante isso, Importante, pessoal. pelo amor de Deus. Podem. Tá bom, um abraço a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, fiquem bem. E a gente volta amanhã. Continua com a gente aqui, que você vai aprendendo mais e mais conhecimento sobre PNL. É isso, Carlos. Vamos dar tchau. Fiquem Tchau, bem. pessoal. Ótima noite. Valeu. Tchau.